Pessoal, eu gostaria de falar de um outro comando muito interessante chamado nmap. Geralmente ele não vem instalado nativo na sua distribuição. Então você tem que fazer o processo de instalação. Então, no caso do Debian aqui, eu vou usar o comando apt install nmap. E eu estou logado aqui como usuário root. Então aqui, no meu caso, ele está instalado, né? Então, é só para ilustrar o procedimento mesmo do nmap. Você pode usar o Nmap para escanear portas, né? Verificar quais portas de que um determinado domínio tem abertas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar Nmap, ufmg.br. Ele vai demorar um pouquinho, né, para escanear. Então aqui a gente vê, né, que no domínio da UFMG ele tem 996 portas filtradas, né? E essas portas aqui, elas são portas que estão abertas, né? Então é 22, 80, 443, 999. Então essa é a forma de escanear um domínio, por exemplo. Você também pode usar o Nmap para escanear um endereço IP, né? Então, por exemplo, eu vou escanear o mesmo, a gente escaneou da UFMG, né, que é um host remoto, e eu posso passar também o IP. Eu posso passar também o meu localhost. Então aqui eu posso também escanear o localhost. Então eu tenho portas fechadas, né? E aqui as portas abertas aqui da máquina. Então você pode usar tanto o domínio quanto o IP. Você pode usar o Nmap para escanear múltiplos hosts. Então eu vou escanear duas máquinas. Então essas máquinas aqui elas têm que ser separadas por um espaço. Então ele escaneou a primeira máquina e a segunda máquina. Tá certo? Então ele permite escanear, por exemplo, um conjunto de hosts, tanto usando IPs ou quanto usando, por exemplo, nomes, né? Você também pode usar o Nmap para escanear uma rede. Então, por exemplo, eu vou pegar a rede aqui, 10, 103, 15, ponto asterisco. Então, eu vou escanear todos os hosts que estão aqui, né? Dessa minha subrede aqui. Tá certo? Então, basta colocar o asterisco. Aqui se eu quiser escanear, por exemplo, a rede 15 aqui, a subrede 15. Então vai demorar um pouquinho porque ele vai procurar todos os IPs, endereços IPs que estão presentes nessa rede e vai verificar quais portas estão abertas, né? O status dessas portas aí dessa rede. Então a gente viu aqui, ele achou um celular, né? Um A30, ele achou um computador, ele achou um notebook, né? O Chromecast, deve ser um outro notebook, é o notebook e o roteador. Então ele escaneou 156 endereços IPs, tinham 6 hosts ativos e ele fez esse processo em 3,89 segundos. Se você quiser mais informações de quando você estiver fazendo uma operação com o Nmap, né? Então você vai usar a opção "-v". Então você pode usar essa opção com outras opções do comando, tá? Então, se eu digitar a opção "-v", ele vai dar várias informações do que está acontecendo.
no, do, no processo aqui do Nmap, tá certo? Então, pra você ver a diferença, né? Vou fazer o mesmo comando sem a opção "-v". Então aqui ele só vai dar a resposta, né? Então aqui ele coloca informações adicionais sobre o que está acontecendo durante a execução do comando. Se você quiser informações adicionais de um determinado host, você vai usar a opção "-a". Então eu vou colocar aqui da minha máquina, né? E vou colocar aqui de um domínio remoto. Então deixar os dois rodando, ele vai demorar um pouquinho para obter informação. Então aqui no caso da minha máquina, ele falou qual a versão do SSH, do Apache, né? Qual o sistema operacional, já dá para sacar aqui que o sistema operacional é o Debian, né? E aqui, por exemplo, de um domínio remoto, esse demora um pouquinho mais, né? Para ele conseguir essas informações, porque a máquina ela está em outra rede. Então, só guardar aqui, aí chegou a informação. Então aqui ele mostra N informações sobre essa máquina, tá certo? Então ele achou o endereço IP, ele achou, por exemplo, informações aqui do HTTP. A gente viu aqui que, por exemplo, a máquina é um FreeBSD, tá certo? Então você consegue obter essas informações através da opção "-a". Se você quiser obter informações do sistema operacional, você vai usar a opção "-o", tá? O "-o" maiúsculo. Então aqui ele vai te dar a informação, quanto tempo que ele escaneou, as portas, né? Que ele já faz, né? Vai falar qual que é o Linux, qual a versão do kernel, tá certo? Então você pode fazer isso tanto para login para máquinas na sua rede, quanto máquinas remotas, tá certo? Então essa opção é bem interessante. Você pode obter informações sobre portas específicas. Então aqui eu vou usar a opção "-p" para a porta 80, por exemplo. Então eu posso só rastrear uma determinada porta, né? Eu posso rastrear múltiplas portas, aí separando por vírgula. Então aqui ele mapeou duas portas. E também você pode usar intervalos. Por exemplo, quero mapear de 20 a 100. Então ele vai fazer o mapeamento da porta 20 até a porta 100. Então a opção "-p" possibilita que você especifique as portas que você quer fazer escanear quais portas, né? Então você pode escanear portas únicas, né? Múltiplas portas ou uma faixa de portas. Se você quiser verificar quais hosts estão ativos na sua rede, você vai usar a opção "-s", P maiúsculo. E aqui eu passei a rede que eu tenho aqui em casa, né? Então, eu coloquei 10.103, 15, então ele vai escanear aqui todos os hosts dessa subrede. Então, eu coloco para executar. Vai demorar um pouquinho. E aqui ele mostra, por exemplo, quais dispositivos estão nessa rede. Tá certo? Então, esse é um comando muito interessante para você ver se tem algum dispositivo na sua rede, né? Que, por exemplo, está usando sua rede sem fio e por aí vai, né? Então, é um comando bem interessante e ele é bem rápido. Você pode usar o Nmap para ele imprimir informações sobre as suas interfaces de rede. Então, você coloca essa opção "-if list", né? Então, aqui ele mostra as suas interfaces de rede, né? No caso aqui eu tenho a interface loopback, uma interface de rede cabeada e a interface de rede sem fio, tá certo? E mostra também as rotas aqui e métricas que você tem no seu computador, né?
na parte de roteamento. Então essa opção também é bem interessante. Ela é, teoricamente, sim, ela é bem mais completa que as opções que você usa. Ela te dá informações adicionais quando você usa tanto o comando IP quanto o comando ifconfig.